noite, meus irmãos. A paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Deus é bom, meus irmãos. Deus é muito bom. Eu tenho vivido um tempo tão extraordinário nessa casa. Todas as vezes que eu tenho me colocado a buscar a presença de Deus, a meditar na palavra, a falar com Ele, buscar um direcionamento para minha casa, Deus tem sido tão fiel. Parece que entrou um tempo de ativação na minha mente, na minha vida, que há muitos anos eu esperava por isso. E eu olho, cada dia que passa, eu falo, Deus, como eu quero mais do Senhor. A gente acabou de louvar o Senhor, quando eu coloquei meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. E essa é a realidade. Quando nós colocamos os nossos olhos no Senhor, irmãos, tudo perde o valor. Eu vejo como as coisas são efêmeras, são passageiras, e eu falo, Deus, eu quero mais de Ti, eu quero conhecer mais do Senhor, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor prometeu para mim. Então, eu me sinto muita vontade de estar em família, de estar aqui com vocês, justificando a ausência do nosso pastor. Ele foi ontem para Goiânia, a trabalho, e provavelmente ele retorne domingo à tarde para ministrar e estar presente aqui conosco à noite. Então, vamos continuar orando pela vida do nosso pastor, pela vida da Teca, que ainda estava meio doente. E, se Deus quiser, domingo ele estará presente aqui conosco. Sábado nós temos evento de mulheres aqui na igreja, Jesus com elas, ou elas com Jesus, é o que, Ayla? E elas com Jesus também é a mesma coisa, né? Glória a Deus! Jesus vai estar com elas com Jesus, e vai ser extraordinário. Então, sábado, 7h30, esteja presente, convide alguém. As irmãs já devem ter divulgado tudo nos grupos aí, mas não basta, a gente pode lembrar aqui também. Meus irmãos, meditando na palavra do Senhor e buscando algo para essa noite, eu quero rapidamente, prometo não me delongar, inclusive se minha voz der uma falhada, meus irmãos, me perdoem, com essa mudança de clima, a Irinha de vez em quando ela pega uma virose, só que para ela 2 dias ela tá zerada. Só que aí vem, tá brincando, aí de repente tosse na cara do papai, da mamãe, espirra, e a gente fica ali uma semana ruim. Então, se minha voz falhar, me perdoem. Ingrid ficou em casa com a Irinha, que eu precisei vir mais cedo, mas Deus é bom. Essa noite eu queria rapidamente falar com os irmãos sobre ciclos, sobre tempos que Deus tem para a nossa vida. É bem verdade que quando nós buscamos aprender mais do Senhor, é notório que Ele trabalha em ciclos em nossas vidas. Quando Deus inicia a criação, em Gênesis no capítulo de número 1, Ele podia ter criado tudo num dia só. Mas Ele decidiu fazer tudo passo a passo. Quando a gente vai para Eclesiastes, capítulo de número 3, ali o Salomão vai falar, muito conhecido, há um tempo para todas as coisas, há um propósito, um tempo para todas as coisas debaixo do sol. E é importante, irmãos, que nós aprendamos a nos mover de acordo com a estação que Deus tem para a gente. Em sã consciência, ninguém vai a Gramado no inverno, no frio, com roupa de praia. Ou vai, Fred? E ninguém vai para a praia com roupa de frio. A gente se veste, a gente se comporta e se porta da maneira da estação que a gente está vivendo. E muitas vezes a gente tem um comportamento diferente daquilo que Deus espera de nós. E quando... Deixa a sua Bíblia aberta que hoje a gente vai passear bastante. Eu pensei que ia ter alguém ali na mesa, mas se não tem, a gente vai passear aqui. Abra a sua Bíblia em 1 Samuel. Eu falei primeiro, né? Segundo Samuel, capítulo de número 11. Quando a gente não vive, irmãos, de acordo com o tempo que Deus tem para nós, de acordo com a estação que Deus tem para nós, a gente sofre, a nossa família sofre, e as pessoas que estão ao nosso redor acabam sofrendo. Esse texto ele é bastante conhecido e eu quero usá-lo apenas na nossa introdução, porque olha o que acontece na vida de Davi.
Segundo Samuel, capítulo de número 11. A gente vai ler só o verso 1 e 2, olha só. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, os reis saem para onde? Enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa de Israel, e viu do terraço a uma mulher que estava se lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Davi, ele tinha uma estação proposta por Deus para a vida dele. Davi, o tempo atual é que você vá para a guerra. Davi, o tempo atual é que você esteja no campo de batalha. Davi tinha autoridade. O texto vai dizer, Misael, que ele manda Joabe e os homens para destruir os inimigos. Só que não era para ele estar ali. Aí o texto é tão fantástico isso, que no verso de número 2, a Bíblia vai dizer que Davi se levanta tarde. Davi não devia estar ali, Davi devia estar no campo de batalha com seus homens, e ele simplesmente fala, não, estou de boa. Vou ficar aqui onde eu estou, o povo vai lá guerrear, Deus está com a gente. Por causa de um posicionamento errado de Davi, por causa de um comportamento inadequado numa estação que Deus tinha, a destruição veio sobre a casa de Davi. Você conhece a história, você sabe que essa mulher é Batseba, você sabe que Batseba era casada com Urias. E Davi olha aquela mulher, ele chama ela para o palácio, se deita com ela, a mulher engravida, ele praticamente comete um homicídio, mandando o marido dela para o fronte de batalha para morrer. O filho do ventre dela, quando nasce, ele morre. Davi perde o reino para o seu filho, Absalão, seu filho, o desonra. Sua filha Tamar é estuprada. Olha a quantidade de desgraças que sobrevieram o rei Davi, por causa de um posicionamento errado na estação que Deus estava chamando ele para viver. Isso é muito sério. E hoje eu quero falar especificamente sobre uma estação que todo crente vai passar, ou já passou, a estação chamada deserto. Irmãos, o deserto é um negócio que vai acontecer na vida de todo crente. O deserto é uma estação que vai acontecer na nossa vida. Quando a gente olha, biblicamente, o que é o deserto? Deserto nada mais é do que a falta da presença tangível de Deus. É onde parece que eu não sinto mais Deus, e aí eu entro em conflito, porque quando a gente pega o mesmo Davi, ele vai escrever assim, Senhor, se eu subir ao mais alto dos montes, ali o Senhor está. Se eu descer ao mais profundo dos vales, ou mais profundo dos abismos, o Senhor está também. Só que essa é a onipresença, Deus está em todo lugar. Só que existe a presença tangível de Deus. É a presença que fala conosco, é a presença que, quando nós oramos, Ele responde. É a presença que, quando nós estamos aqui adorando, Ele se manifesta, Ele opera prodígios e milagres. Essa é a presença que nós queremos sentir o tempo todo. Mas parece que chega um momento da nossa vida que a gente se pergunta, Deus, cadê você? Deus, por que eu não te sinto mais? Senhor, e aí a gente começa a vasculhar a nossa vida e fala, será que eu estou em pecado? Meu Deus, o que foi que eu fiz? O que aconteceu? Aonde eu errei? E muitas vezes a gente olha, não é que nós somos perfeitos, nós vamos pecar, nós vamos errar, mas conscientemente a gente olha e fala, Deus, eu não estou em nenhum pecado aqui e fingindo que nada está acontecendo, não é isso. Se você já passou por algo assim, ou se você está vivendo esse momento, bem-vindo à estação chamada deserto. Jesus, quando ele vai falar aos fariseus, em Lucas capítulo de número 12, ele vai falar bem assim. Lucas capítulo de número 12, verso de número 54. Jesus disse ainda às multidões, quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover, e assim acontece. E quando notam que sopra um vento sul, dizem que fará calor, e assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir esta época?
Jesus espera que todos nós, como filhos de Deus, saibamos discernir o tempo em que estamos vivendo. Saibamos discernir o porquê estamos no deserto, se é um deserto ou não. É tempo de orar. Não, é tempo de guerrear. Não, é tempo de me posicionar nessa área. É tempo de instruir os meus filhos. Olha a quantidade de estações que muitas vezes a gente abre mão. Porque abrir mão, às vezes, é mais cômodo. Abrir mão de situações que talvez são muito grandiosas, serão desafiadoras, é muito fácil a gente abrir mão e falar, não, Deus, no tempo do Senhor vai acontecer. Mas Deus espera de nós um posicionamento. E Ele espera que nós saibamos discernir o tempo. Olha o que 1 Crônicas, capítulo de número 12, vai falar. Você que é rápido de endereço, você vai lá comigo. 1 Crônicas, capítulo de número 12, só a parte A do verso 32. Primeiro livro das Crônicas, 12, 32. Davi está levantando um povo para vir com ele até Hebrom. E aí o texto vai dizer assim: dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos. Algumas outras versões vão dizer, dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo. Olha isso. Você olhar para a situação e falar, não, esse é o tempo que nós estamos vivendo. Fred, Deus nos dá a capacidade de olhar e falar assim, Deus, o que é isso que eu estou vivendo? É isso, então eu vou posicionar o meu lar. Deus, é esse tempo que o Senhor está dizendo que eu vou viver? É o deserto? Tá bom, eu estou aqui, vamos lá, porque eu sei que o Senhor está comigo. O deserto, irmãos, parece que Deus não responde, a gente ora e só encontra o silêncio de Deus e a gente se desespera. Quem foi que no meio do deserto a gente já não viu aquela irmã Misão que fala, aquela irmã Deus usa. Eu vou lá porque eu tenho certeza que Deus vai usar ela para falar comigo, e ela não fala. E às vezes a gente vai até mais além, a gente fala, ela não veio falar comigo, pois eu vou até ela, irmã, ora aqui. E a irmã está cansada da pregação, doida para ir embora, e ela ora e Deus não fala nada, Deus não é específico, a gente fala, Deus, por quê? Por que eu não te escuto mais? Há um tempo atrás o Senhor respondia todos os meus questionamentos. Parece que eu estou me afastando de Deus. Senhor, parece que as tuas promessas estão distantes de mim. E aí é onde nós temos dois caminhos a seguir. Quando a gente chega no deserto, eu tenho duas atitudes. Ou eu abandono, ou eu dou birra com Deus e falo, o Senhor não quer falar não? Então tá bom. Vou viver a minha vida, vou falar como o sábio desse tempo, vou deixar a vida me levar, e seja o que Deus quiser. Ou eu posso perseverar, ou eu posso insistir e dizer, Deus, talvez eu não entenda no momento o porquê desse silêncio, mas eu sei que o Senhor está aqui, em algum momento o Senhor vai falar comigo. Olha o que Jó vai dizer para a gente. Jó, capítulo de número 8, capítulo de número 23. Jó antes do livro dos Salmos. Capítulo de número 23, verso 8 a 10. Olha o que Jó vai dizer. Jó, no meio da sua angústia, no meio dos seus questionamentos, ele vai falar assim, eis que se me adianto, ali o Senhor não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera ou se age à minha esquerda, eu não o vejo. Encobre-se a mão direita e eu não o diviso, eu não o vejo. Mas ele sabe o meu caminho. Prove-me e sairei como ouro. Olha a sabedoria de Jó. Jó olha a situação e ele não entende e fala assim, Deus, se o Senhor age do meu lado esquerdo, eu não vejo, mas eu sei que o Senhor está agindo. Se o Senhor está à minha destra, eu não sinto nada. Mas, Senhor, me prova. Me prova e eu te mostrarei que eu sou fiel. Meu Deus, irmãos, às vezes eu falho por tão pouco e eu falo, Deus, me ensina a ser como Jó. Me ensina a ser como os homens da tua palavra, que independente do que aconteça, não abrem mão de quem o Senhor é. Não abrem mão da intimidade, não abrem mão da tua busca, não abrem mão da glória, não abrem mão do propósito que Deus tem para nós.
Irmãos, quando eu olho para tudo que Deus tem prometido para esta casa, eu olho e falo, Deus, eu quero fazer parte. Eu não quero assistir de camarote e ver o crescimento. Deus, eu quero estar junto. E aqui eu já vou abrir um parênteses, contar um spoiler para vocês. Dia 3 de setembro, irmãos, para a glória do Senhor, dia 3 de setembro, nós vamos iniciar os nossos grupos de casa em casa. Nós temos orado, nós temos buscado a presença de Deus, a capacitação, e chegou o momento da gente ir para esse próximo nível. Então a gente vai, no domingo, passar mais algumas informações, mas a ideia é que dia 3 de setembro a gente inicie os nossos pequenos grupos. Momento de comunhão, momento de troca da palavra de Deus. E é engraçado que ontem eu estava tendo o culto familiar lá em casa. E aí, como a casa é muito grande, então minha irmã mora na frente com meu pai, eu estou morando atrás com a Ingrid, e a gente foi fazer o nosso culto familiar. Meus irmãos, que maravilha! Sabe, a presença de Deus sendo buscada dentro de um lar, nós conversando sobre a palavra do Senhor, e eu falei, pai, por que a gente negligencia isso? Por que a gente deixa de lado algo que é tão simples e que é tão prazeroso e ao mesmo tempo tão eficaz? Às vezes ali é numa roda, sentado à mesa, comendo algo, falando sobre a palavra de Deus, que Ele vai transformar o nosso coração, que Ele vai transformar o coração dos nossos filhos, das nossas esposas. O momento de comunhão, esse pequeno grupo, irmãos, nós estamos com grandes expectativas, porque eu creio, irmãos, eu creio em tudo que Deus tem direcionado, e a gente não quer fazer isso porque, a gente viu que deu certo em outro lugar. Não, porque a gente achou legal. Não, porque esse é o modelo bíblico. Outras igrejas implementaram e deram certo, mas além disso, este é o modelo bíblico. Se você pegar o livro de Atos e for estudar, ali é a instituição da igreja. Várias vezes você vai ver escrito, e se reuniam de casa em casa. O pessoal ia para o templo, ouviam a pregação, mas se reuniam de casa em casa para falar do Evangelho, para falar do amor de Deus, e isso é extraordinário. Então vamos voltar para o texto. Quando eu estou no meio do deserto, irmãos, eu tenho duas possibilidades. Ou eu desisto, ou eu reclamo, ou eu murmuro, ou eu persisto buscando a presença de Deus. Porque dentre outras coisas que a gente vai falar aqui daqui a pouco, irmãos, o deserto ele é para todos, e eu não consigo, Duda, diminuir o meu tempo no deserto, mas eu posso aumentá-lo. E isso é muito sério. Irmãos, deserto é lugar de escassez, deserto é lugar de provação, deserto é lugar de dificuldade, mas se o Senhor Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, quem dirá nós? Nós vamos passar por isso. Então, o deserto ele tem alguns propósitos. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 8. Eu enumerei apenas alguns, e longe de mim dizer que eu encontrei todos os propósitos do deserto. Não, tem muito mais, mas eu quero comentar apenas 5. O primeiro propósito do deserto é que o deserto é o local aonde eu aprendo a depender de Deus. Ele me dá o que eu necessito. Deuteronômio, capítulo de número 8, Ayla. Deuteronômio 8:3. Deserto é o lugar aonde Deus me dá aquilo que eu preciso e não aquilo que eu quero. Olha só, Deuteronômio capítulo de número 8, verso de número 3. A palavra do Senhor vai dizer assim: Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome, depois Ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. O deserto é o lugar, Samuel, onde Deus vai me dar aquilo que eu preciso para viver nele. E é interessante que ele deixa claro, e o que eu preciso? Não só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Se eu estou em meio ao deserto, irmãos, a primeira coisa que eu preciso é me apegar à palavra de Deus. Não tem como eu achar que eu vou vencer o deserto sem me apegar à palavra de Deus. Irmãos, biblicamente falando, é lindo a gente ver Deus dando maná, Deus fazendo codorniz descer do céu. Mas imagina um povo que passa 40 anos no deserto se alimentando da mesma coisa.
Um povo que passa 40 anos no deserto com a mesma roupa. Um povo que passa 40 anos no deserto com as mesmas sandálias. Dudinha, não tinha Emaús lá não. Não tinha Renner, não tinha Zara, não tinha Aramis, não tinha. A Bíblia vai dizer que durante os 40 anos que o povo passou no deserto, a sandália não furou, a roupa não cresceu, a roupa não encurtou, ela permaneceu do tamanho que eles precisavam. Não era para eles terem passado todo esse tempo, a gente vai falar isso daqui a pouco, mas eles não aprenderam que deserto é lugar de depender da palavra de Deus. O deserto é o lugar onde Deus quer que eu me aproxime dele, que eu mergulhe, que eu aprenda, para que eu não fique rodando em círculos. Segundo propósito do deserto, deserto é o local onde eu enfrento as dores do crescimento. Crescer dói. Na academia, na vida, tudo exige um esforço. E é engraçado que às vezes nós achamos que Deus vai nos mimar como muitas vezes a gente faz com os nossos filhos. A Irinha está crescendo, a coisa mais linda, mas dá trabalho. Irinha vai fazer 1 ano e 4 meses. Quando ela nasceu, a gente estava ali o tempo todo, trocava 15, 20 fraldas no dia, e chorava, a gente pegava, acontecia alguma coisa, a gente corria. Só que a Irinha foi crescendo. Foram vindo os dentinhos, foram vindo a alimentação, não é só mais o leite. Aí vai comer, joga as coisas no chão, joga na parede. Vem as birras. Irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui. O negócio desafiador é a tal da birra. Meu Deus do céu. Porque quando é o filho dos outros, a gente fala, deixa aí, deixa que o pai resolve. Ou muitas vezes, e aí eu vou me arrepender publicamente, se um dia eu julguei um pai ou uma mãe falar, isso não cuida do menino, irmãos, me perdoem. A primeira birra da Iris eu não sabia o que fazer. Eu falei, Deus, e agora? Eu corrijo, eu abraço, eu converso, o que eu faço? E aí eu fui entender o que é a birra. Irmãos, olha lá, a birra é a criança lidando com as emoções dela. Ela não sabe lidar. Ela não sabe lidar com não, ela não sabe lidar com a frustração. E ela precisa ser ensinada. O deserto muitas vezes nos ensina a lidar com emoções, problemas, desafios, dificuldades, que a gente acha que o tempo inteiro vai resolver ficando emburrado. Não é assim. Eu me lembro a primeira vez que a Irinha caiu, e aí bateu a cabeça, a gente saiu correndo, tal, aquela coisa, comprou até a almofadinha para ela não cair mais de cabeça, ajudou bastante. Só que ela está crescendo e as quedas virão. E aí esses dias ela estava andando lá no quintal, aí ela caiu, e a criança ela está acostumada, o pai e a mãe estão sempre perto, então às vezes ela nem chora, mas ela vê a gente e já começa a chorar. E aí ela estava brincando, aí tropeçou e caiu de joelho. Aí a Ingrid foi correr para buscar. Eu falei, calma aí, amor, deixa ela. Aí ela parou, levantou, olhou para um lado, não viu ninguém, levantou e continuou brincando. Nem sempre Deus vai vir ao nosso encontro e, meu Deus, aconteceu alguma coisa com meu filho, deixa eu sair correndo e ajudá-lo. Porque são nesses momentos que a gente vai crescer. São nesses momentos que ela vai olhar e eu tenho força para levantar. Não sangrou, não machucou, não foi nada sério. Bate a mão na poeira e segue a vida. Só que às vezes a gente acha que em meio ao deserto Deus tem que colocar numa redoma de vidro e nos blindar e nada vai acontecer. Deus não é assim. O deserto é um local de crescimento, o deserto é um local de aprendizado. Terceiro, o deserto é um lugar onde eu exercito a minha fé. É tão lindo aqui na igreja, a gente está em comunhão, a gente adora, a gente conversa, a gente louva ao Senhor, a gente é instruído pela palavra. Mas e quando eu sou confrontado lá fora? E quando eu sou confrontado no meu trabalho, quando eu sou confrontado dentro da minha casa, como eu posiciono diante da minha fé? Esses dias surgiu um vídeo eu não sei se foi na Europa, mas eu acho que foi. Um rapaz chegava nas pessoas e falava assim, você é cristão? Sou cristão. Cita para mim um versículo bíblico. O povo travava.
Cara, não sei. Agora chega para Você é muçulmano? Sou. Cita para mim um versículo do Alcorão. O povo falava, só um? Não. E começava. Eu vejo pessoas que tatuam um versículo no braço, na perna, e não sabem nem o significado daquilo. Tatua porque é bonito e fala, não, eu sou cristão. Ser cristão, irmãos, sem entender a minha fé e saber defendê-la, quando vier o deserto eu vou ficar perdido. Quando eu me vir sozinho, quando eu me vir numa situação onde, Deus, a minha fé está sendo provada, o que eu vou fazer? Quando os discípulos estão no barco e Jesus está dormindo, ali a fé deles foi provada. Só que Deus é tão fantástico que Ele não nos abandona no meio da provação. Mas ali era o momento, Fred, dos discípulos exercitarem a fé que Deus tinha dado para eles. Tanto que quando Jesus levanta do barco e fala assim, por que vocês têm tão pouca fé? Ayla, se Jesus pode olhar para nós e dizer assim, por que você tem tão pouca fé? Ele pode olhar e falar, Ayla, que fé extraordinária. Quando a gente olha o caso do centurião, que ele chega para Jesus e ele fala assim, Senhor, eu estou com meu servo doente em casa e eu preciso que o Senhor cure. Jesus fala, vamos lá. Ele fala, Senhor, não te incomoda não. Uma palavra tua é suficiente para que a minha casa lá, não sei quantos quilômetros de distância, seja alcançada. E Jesus fala, que maravilha. Não encontrei tamanha fé no povo de Israel. Olha isso. Se eu posso ser achado em falta de fé, Deus também pode olhar e falar, filho, que fé extraordinária. E é isso que nós queremos no deserto, irmãos, ser aprovados, que Deus olhe para nós e fale, que extraordinário, você avançou. Quarto, deserto é o local aonde eu aprendo a obedecer a Deus. Já abre sua Bíblia em Êxodo 13. Existem algumas pessoas, e você já deve conhecer algumas delas, que quando ela entra no deserto, ela se desespera. Deus dá um direcionamento claro, Deus fala que as coisas vão mudar, só que a pessoa começa a tomar atitudes erradas, ela começa a enfiar os pés pelas mãos, e eu sempre me perguntei, irmãos, Deus me deu a graça de crescer num lar cristão, e eu olhava as pessoas ao meu redor e eu falava, Deus, por que a nossa vida, e eu me incluía, por que a nossa vida não rompe? Senhor, a família de fulano está há 30 anos na igreja, por que não há mudança? Deus, por que não há mudança no casamento? Por que não há mudança no trabalho? Por que não há mudança na criação de filhos? Senhor, aonde está o erro? E muitas vezes hoje eu tenho maturidade para olhar e entender, Pai, o comportamento no meio do deserto não foi adequado. Êxodo capítulo de número 13, irmãos, isso é muito sério. Eu não posso diminuir o meu tempo no deserto, mas eu posso aumentá-lo. Êxodo capítulo de número 13, verso de número 17. Olha o que a Bíblia vai dizer. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que vendo a guerra o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. O povo tinha passado praticamente 400 anos como escravo. E aqui não é questão de mindset, mas quando você vive uma vida inteira com uma mentalidade de escassez, é um desafio você mudar a mente. Quando Deus fala assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo novo se fez. Em algumas áreas, Japão, quando a gente se encontra com Cristo, tem mudanças que são instantâneas. Exemplo, conheci pessoas que eram viciadas em álcool e quando chegaram na igreja e se renderam ao Senhor, a libertação foi instantânea. Mas existem pessoas que tiveram que lutar contra o cigarro, contra a bebida, contra a vida promíscua.
e pelo poder que há no nome de Jesus venceram. Só que a questão é, o povo de Israel tinha uma mentalidade de escravo. Então, quando Deus os tira do Egito, existia um caminho mais perto, até chegar à terra de Canaã. Só que Deus vira e fala bem assim, eu não vou levar esse povo pelo meio do deserto ou no caminho mais curto, porque pode ser que, no meio do deserto, eles olhem os filisteus e falem, vamos voltar para o Egito. Eu não consigo guerrear essa guerra. Eu tenho medo desse povo. É melhor a gente voltar e ser escravo. Só que a Bíblia vai dizer que a jornada que deveria ser de 1 ano de tratamento de Deus, de conhecimento, de fortalecimento, se tornou 40 anos. O povo começou a murmurar, o povo começou a reclamar. E irmãos, a murmuração nada mais é do que eu olhar para Deus e falar assim, Deus, não tem o plano que o Senhor tem aqui para mim? Então, o meu é melhor. Senhor, vamos fazer do meu jeito? Eu estou achando que o meu jeito vai dar mais certo. E a gente faz isso tantas vezes. A gente, nas pequenas coisas, Deus... O Ramon falou isso recentemente aqui, de negar a Deus em pequenas coisas. Mas às vezes a gente murmura por situações e acontecimentos. A gente olha, não, Deus, Senhor, por que o Senhor não fez desse jeito? Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer? E o ser humano, tendenciosamente, a gente tem mais facilidade de lembrar daquilo que é ruim do que daquilo que é bom. O povo de Israel, irmãos, foi liberto. Eles viram as pragas do Egito acontecerem. Eles viram os primogênitos do povo do Egito morrer. Eles viram as rãs, eles viram as moscas, viram o dia escurecer, viram o rio se tornar sangue. Eles viram a abertura do Mar Vermelho. Mas quando eles se viram em meio ao deserto, eles olharam e falaram assim, a gente está aqui comendo isso? Vamos voltar para o Egito para voltar a comer cebolas e pepinos. E aí Deus começa a se irar com aquele povo. Ao ponto de Deus olhar e falar assim, Moisés, de toda essa geração, ninguém vai entrar na terra prometida. Ninguém entrará na terra prometida, até que o último morra. Ninguém entrará. E a gente sabe que dessa geração, os únicos que entraram na terra prometida foram Josué e Caleb. Agora vamos trazer isso para os nossos dias? Imagina eu estar na presença de Deus, mas eu murmurar tanto. Eu decidi ter um coração tão duro que Deus olha para mim e fala assim, enquanto você não morrer, você vai ser salvo. Mas enquanto você não morrer, as promessas que eu tenho para sua casa não vão se cumprir. Foi isso que ele disse para o povo de Israel. Cansei. Do tanto que vocês murmuraram, do tanto que vocês questionaram, reclamaram, enquanto toda essa geração não morrer, vocês não entrarão na terra prometida, e isso é muito sério. Não adianta, irmãos, eu olhar todas as vezes e achar que eu estou no deserto, eu vou reclamar. Eu aprendi a olhar, em vez de questionar, Deus, por quê? Eu aprendi a olhar e falar, Deus, qual que é o propósito disso? Deus, aonde eu não estou enxergando o que eu preciso enxergar? E eu não tenho nenhuma vergonha, irmãos, de orar e falar, Deus, minha visão é tão limitada. Me ensina a discernir isso daqui, me ensina a passar por essa situação da maneira correta, porque eu não quero ficar preso aqui para sempre. Hoje eu olho para trás e falo, Deus, por que esse esclarecimento não chegou a mim antes? Por que eu perdi tanto tempo em alguns desertos? Eu já devia estar tão mais além, isso vai além do material, vai da intimidade, da comunhão, do crescimento. E eu olho e falo, Deus, eu quero recuperar o tempo perdido. Eu não vou passar 40 anos aqui. Senhor, eu quero viver as tuas promessas para a minha vida. Eu quero viver as tuas promessas para a minha casa. Deus, eu quero voltar a ouvir a sua voz. Quinto, o deserto é um lugar de adquirir musculatura espiritual. Isso é fantástico. Abra sua Bíblia em Lucas 1:80. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 80.
Aqui Lucas está falando sobre João Batista, mas olha só. E o menino crescia e se robustecia ou se fortalecia em espírito e esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. Lucas 1:80. Olha isso. João Batista cresceu no deserto. A Bíblia vai dizer que ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, mas foi o lugar aonde ele se fortaleceu. Foi um lugar de tentação, foi um lugar de provação, mas foi onde ele havia sido fortalecido por Deus, até chegar o momento dele manifestar o propósito de vida que ele foi criado. Irmãos, deserto é local aonde o meu espírito, com E minúsculo, é fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Se a gente olha o deserto por essa ótica, eu falo, Deus, então me fortalece. Senhor, me fortifica. Senhor, eu não quero viver sempre enfrentando as mesmas batalhas e sempre falhando. Deus não quer que você veja aquele pecado de estimação, fofoca, mentira, imoralidade, pornografia. Ele não quer que você caia sempre no mesmo pecado. Isso é adquirir musculatura espiritual. Vamos fazer uma analogia aqui. O Misael, pronto, o Misael é um cara malhado ali, o Gugu tá malhando também. Ninguém começa levantando 100 quilos no supino. Ou você começou, Gugu? Não começa. Quando a gente começa a malhar, e aqui eu abro um parênteses, irmãos, eu preciso malhar. Eu vi uns risinhos aí, então acho que tem gente que também está precisando. Tamo junto. Antes que cheguem as dores da vida, eu preciso, e eu já falei que ia, e eu estou postergando. Tá difícil, mas Deus vai nos dar graça. Amém? Vocês estão juntos também? Não vamos esperar o ano que vem, não, gente. Não vamos esperar dezembro, que já está aí, para falar assim, não. Projeto 2025. Não, ainda dá para a gente começar esse ano. Mas o que acontece? Há um crescimento que ele é forçado. Eu estou ali, começo a levantar um peso, e daqui a pouco ele vai aumentando gradativamente. E a Bíblia é tão extraordinária que em 1 Coríntios 10:13, Paulo vai dizer que Deus, ele vai dizer assim, não sobreveio tentação alguma que você não pudesse suportar. Deus nunca deixará que nós passemos por alguma provação ou tentação que nós não possamos suportar. Mas Ele espera que haja um crescimento. Ele espera que haja um fortalecimento da nossa parte. Por quê? Ele espera que quando surja algo aqui, é engraçado que eu até comecei a lembrar disso hoje à tarde. Você está no meio da igreja aqui ou lá fora, aí vem uma fofoca, Kelly. Alguém inventa uma fofoca com o nome da Kelly. E, eita, meu Deus, agora é que eu vou me irritar mesmo, agora é que eu vou rebater. Deus espera que quando isso aconteça, o nosso comportamento seja diferente. O irmão está inventando alguma coisa de mim? Vou orar por ele. Chegar o momento certo, eu falar, Deus, prepara um momento para eu conversar com esse irmão, sem eu me irar, sem eu falar o que o meu coração quer aqui. Deus, muda o meu coração. Senhor, me ajuda. E isso são em várias áreas da vida. Deus espera que haja um crescimento para que quando vem a aprovação, a aprovação, ela foi feita para quê? Para que você seja aprovado. A aprovação não foi feita para reprovar alguém. A aprovação vem para que eu seja aprovado e agora eu vou para um próximo estágio. O que Deus espera de nós é um amadurecimento, um crescimento para que eu olhe e fale, Deus, avancei. Deus, vamos além. Olha o que Filipenses, capítulo de número 1, verso 29 vai dizer. Romanos, Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Filipenses. Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses 1, 29. Olha aí. Olha o que Paulo vai dizer. Porque a vós foi concedido, ou a vós foi dado a graça em relação a Cristo, não somente de crer nele, como também padecer com ele. Olha isso. Eu vou ler em outra versão aqui no meu celular.
Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Irmãos, o negócio é que a gente está acostumado num tempo onde a gente quer o conforto e a facilidade. Então, quando vem esse versículo, a gente pula, a gente fala, o quê? A graça de sofrer por Cristo? A graça de padecer por Ele? Eu preciso entender qual é o propósito do sofrimento. Eu preciso entender qual é o propósito de passar esse deserto. O propósito do meu crescimento, do meu fortalecimento, da minha intimidade com Cristo e além da recompensa que Deus nos dá. A maior recompensa de passar pelo deserto, ou da perseguição, ou da graça de padecer por Cristo, é Ele olhar. Quando eu tenho a convicção de que eu sou filho de Deus e eu olho que Deus como um pai olha para mim e fala, filho, era isso que eu esperava de você. Quando eu vejo a Irinha tendo o comportamento correto, eu falo, cara, que legal, que lindo, que extraordinário. Na coisa mais simples, filha, pega a fralda e joga no lixo. Aí ela pega, joga no lixo, olha para mim e ela sabe que fez o certo. Ela dá um sorriso, tipo, papai, eu fiz. E eu olho, irmãos, a paternidade me transformou de um jeito que eu consigo olhar coisas pela ótica de Deus que eu nunca pude sequer imaginar. Eu falo, Deus, eu já falhei tanto. Mas eu quero alcançar esse nível de agradá-lo em meio ao deserto. De olhar e falar, Senhor, me perdoa pelo tempo que eu errei, me perdoa pelo tempo que eu perdi, mas, Senhor, eu quero te agradar. Senhor, eu quero avançar em meio à provação. As provações, elas são treinamentos para os desafios que virão. Então eu não posso fugir desse propósito, eu não posso fugir desse deserto, porque se eu fugir aqui, irmãos, isso vai fazer falta lá na frente para mim. O deserto, ele é necessário para todo filho de Deus. A gente tem a ótica de olhar para a Bíblia e esquecer dos propósitos e dos desertos que as pessoas passam. É muito bonito a gente falar assim, só vive, como é que é? Só vive o propósito quem suporta o processo. Acho que é isso, alguma coisa assim. Mas no meio desse processo virão desertos para a gente, virão dificuldades, virão vales. E a gente precisa aprender em cada um deles. Por último, o deserto me mostra o padrão de refinamento de Deus. Deserto é lugar da gente ser peneirado. Deserto é lugar de Deus tirar as nossas impurezas. O padrão de Deus é como se fosse o ouro. É a santidade que Ele espera de nós. Quando eu olho para a aliança, e quem é casado ou já viu alguma coisa de ouro, isso daqui não é o formato real do ouro. O ouro puro, ele é como se fosse uma liga. Ele é volátil. Para o ouro alcançar esse estado sólido de aliança, de brincos, ele é misturado com vários tipos de metais. E a Bíblia vai fazer essa comparação com as impurezas. O propósito de Deus no deserto é tirar as impurezas de nossa vida. É olhar e falar assim, filho, esse tempo já passou. Filho, já era para você ter largado esse pecado há muito tempo. Filho, não é para esse tipo de pensamento estar na sua mente mais. Filho, não é essa a reação que eu espero de você. O padrão que eu tenho para você é esse, vamos avançar. Filho, o que eu espero de você é essa mudança. Filho, se você está onde você está, não saiu do meu propósito, não saiu do meu projeto, se comporte do jeito que eu espero. Esses últimos dias, Deus tem mudado muitas coisas na minha vida, da Ingrid. E às vezes eu olho e falo assim, Deus, as coisas estão mudando tão rápido. E na semana passada, particularmente, eu acho que eu nunca trabalhei tanto no meu serviço. Estava entrando 8 horas da manhã, saindo 8 horas da noite, às vezes 9 horas. E, abrindo um parênteses, eu não estou reclamando.
eu sou só apenas compartilhando, porque eu olhei e falei, chegava em casa tão cansado. E aí, como o nosso pastor não está aqui, a gente pode falar bem dele. Quantas vezes eu converso com a gente e falo, amor, como é que o pastor dá conta de fazer tudo que ele tem para fazer? Será que o dia dele tem 30 horas? E aí, conversando com ele, ele fala assim, amigo, tudo que eu faço é intencional. Eu sou marido, eu sou pastor, eu sou pai, eu sou funcionário público. Então, tudo que eu faço, eu preciso medir bem o meu tempo. Eu preciso ter as escolhas corretas e eu oro para que Deus me ajude a ter escolhas corretas. Eu peço para que Deus me dê capacidade de resolver os problemas que vêm. E aí eu me vi trabalhando bastante, cansado, aí eu chego em casa, eu preciso ter um tempo com a minha família. Preciso ter um tempo com minha esposa, preciso ter um tempo com a minha filha. E aí às vezes a gente está tão cansado que a gente entra no automático e esquece de buscar a Deus. E esquece que o primordial é o nosso relacionamento com Ele. E aí eu comecei a ser ministrado por Deus e falar, Senhor, esse tempo que eu estou passando, ele é passageiro. Mas em meio à correria que eu estou tendo, eu não quero te dar o tempo que sobra, mas em meio a todo esse ativismo momentâneo que eu estou passando, eu quero te ofertar o meu melhor. Eu quero ter um tempo de qualidade. E aí eu vi um exemplo fantástico de um pastor americano, Bill Johnson. Ele falando que quando ele perdeu o pai dele já era de idade, mas a perda de alguém traz dor, traz sofrimento. E aí ele disse que ele se entristeceu bastante, pensou até em dar uma pausa no ministério. E aí ele começou a refletir e falou bem assim, o sofrimento que eu estou passando pela dor, pela perda do meu pai, eu nunca mais vou ter esse sentimento, porque eu só tenho um pai e eu perdi. Eu vou decidir adorar a Deus em meio a esse sofrimento. E eu olhei e falei, caramba. Às vezes a gente é tão egoísta de olhar e falar, não, deixa aqui Deus, deixa eu no meu momento. Senhor, eu estou tão cansado. Não, Senhor, esse momento não dá para eu fazer. Não, Senhor, eu estou trabalhando tanto que depois eu busco, depois eu oro. Será que Deus não sabia que eu teria um trabalho a mais, que eu teria uma promoção, que algo mudaria? É claro que Ele sabia. Aí eu faço uma pergunta, será que esse não é um tipo de deserto que eu vou passar? Será que esse não é um tipo de deserto que nós passaremos, o deserto de em meio ao ativismo, em meio à correria, ter um tempo de qualidade com Deus? O escritor aos Hebreus vai falar muito sobre os embaraços que me prendem, não é o pecado. Tem pecados que me afastam de Deus? Sim, mas ele vai falar explicitamente sobre os embaraços. E é tão fácil a gente se embaraçar com alguma coisa? Com uma série, não é errado a gente assistir. Exceto se é uma série que tem algo que desonra o nome de Deus. Eu tenho aprendido que quando algo desagrada a Deus, irmãos, eu tenho parado de imediato. E é um desafio, não é fácil. Mas às vezes eu estou assistindo alguma série com a Ingrid e eu vejo que ela está indo por um caminho errado. Eu falo, amor, acho que a gente vai parar de assistir isso aqui, não tá legal. Só que quando a gente está na rotina, no ativismo, a gente fala, não, deixa, tá tudo bem. Não, é só mais um palavrão. Não, é só mais uma série aqui com cena de nudez explícita que eu e meus filhos estamos vendo. Não, é só uma série que está pregando o homossexualismo na forma mais linda, mas é só uma série. E a gente começa a aceitar as coisas e achar que está tudo bem. E eu tenho olhado e falado, Deus, me ajuda, porque o tempo está passando e está passando muito rápido. O que o Senhor tem para me ensinar, Pai, eu não quero ser reprovado, eu quero ser aprovado. E não para que outros vejam, nossa, ele conseguiu, não, mas para que eu olhe para mim mesmo e falo, caramba, eu estou avançando. Eu estou chegando mais perto de Deus, eu estou levando a minha casa, a minha família, a minha geração para mais perto de Deus. Nós como igreja, nós como família, estamos avançando em meio ao que Deus está sinalizando. Quando eu aprendo a me posicionar no deserto, Misael, eu vou ajudar outras pessoas a passarem pelo deserto também.
Às vezes aquilo que para mim foi uma dificuldade grande, eu penei, eu demorei tanto tempo, eu vou chegar num amigo e falar, cara, vamos por aqui, vamos orar junto. Não, vamos buscar dessa forma. Eu já passei por isso também. E eu não quero que você perca o tempo que eu perdi. Eu quero que você avance. Eu quero que você cresça. E eu quero que você desfrute daquilo que Deus tem para você. Vamos ficar de pé para parecer que está acabando? Irmãos, em meio ao deserto, pode ser que você esteja passando por algum tipo de deserto agora. Deus é um Pai que nunca nos abandona. Mesmo que a gente esteja em dificuldade, mesmo que a gente esteja perdido no deserto, a gente pode estar num momento onde, Deus, eu já perdi tanto tempo, eu já errei tanto, já murmurei tanto, eu não cresci, eu não me desenvolvi. Hoje é uma noite que Deus está falando, tá tudo bem, vamos avançar. Vamos avançar nessa dificuldade que você está tendo, vamos avançar nesse problema que você está tendo. Ele vê você em meio ao deserto. Eu quero terminar lendo 2 textos. Isaías, capítulo de número 43. Isaías, capítulo de número 43. Isaías 43, 19. Olha o que Deus fala. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos dos avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Não importa o deserto que você esteja passando, Deus está olhando essa noite para você e falando, filho, eu tenho um lugar de refrigério para você. Eu tenho um lugar onde a minha presença se manifesta em meio a esse deserto. Às vezes a gente pode ter iniciado como lá no começo dessa palavra, Pai, eu não te escuto mais. Senhor, eu não ouço a tua voz, eu não ouço a tua instrução. E Deus está falando, filho, persevera. Continua no caminho correto, porque tem um rio, porque tem um lugar aonde eu vou saciar a tua sede, tem um lugar aonde eu vou me revelar a você. Jeremias, capítulo de número 29, verso 11. E aí a gente finaliza. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Deus está olhando para a gente e falando assim, filho, me busca de todo o teu coração. A gente, em meio ao deserto, precisa olhar para dentro de nós e, Senhor, eu estou te buscando da forma correta. Senhor, eu estou indo para o lugar secreto e buscando a tua presença. Porque o desejo de Deus é que Ele seja achado por nós. E aí eu volto para minha filha porque isso é extraordinário. A gente agora está brincando de pique-esconde. Quando eu vou me esconder, eu estou atrás da porta e meu pé está assim, ó. Para ela vir ao meu encontro e fazer bu. Quando Deus fala assim, filho, eu vou ser achado por você, Ele está falando assim, me encontrar não é impossível. Eu vou te mostrar o lugar aonde eu estou. Eu vou te mostrar aonde está a minha presença. Eu vou te mostrar aonde está o centro da minha vontade. É Deus olhando e falando assim, filho, você não está sozinho no deserto. Filho, além de você não estar sozinho, eu não quero que você fique para sempre nesse deserto.
Tem muito mais para você viver, tem muito mais para a sua casa, tem muito mais para a sua família, para as suas finanças, mas Deus está te chamando e falando: vem, me acha em meio a esse deserto, coloque o seu coração na busca, olhe para o seu coração e fale: Deus, eu quero tirar tudo aquilo que me impede de te buscar. Se é pecado, limpa e trata. Se é embaraço, Senhor, me desembaraça, me tira disso, porque eu quero me encontrar com a Tua presença.